Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente adora se aprofundar nos assuntos mais legais. E hoje vamos mergulhar no mundo do Arduino. Para nos guiar nessa, a gente tem um guia incrível, o livro Arduino, da teoria à prática, do João Paulo Oliveira. É isso aí. Um mapa da mina pra quem quer entrar nesse universo, viu? Não importa se você tá começando agora ou já tem uma experiência. E o legal é que o Arduino, ele não é só para engenheiro ou expert em eletrônica, né? Não, não, É não. uma plataforma acessível para todo mundo, para dar vida às ideias, mesmo que você nunca tenha mexido com eletrônica antes. Exatamente. O Arduino foi criado pra isso. É. Democratizar a eletrônica e tornar ela fácil e divertida pra qualquer um. E o livro João Paulo faz um trabalho incrível. Apresentando essa plataforma de um jeito claro e envolvente, com uma linguagem fácil e muitos exemplos. Show. Então vamos começar a nossa exploração. O que exatamente é um Arduino? Imagina um computadorzinho que você pode programar pra controlar, sei lá, luzes, motores, sensores e muito mais. Essa é a essência do Arduino. Ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica que mistura hardware e software de código aberto. Entendi. Quer dizer que a gente tem acesso a todas as informações e ferramentas para criar nossos próprios projetos. Isso aí? Então com o Arduino a gente pode criar nossos próprios dispositivos eletrônicos. Tipo, dar vida às nossas ideias. Exatamente. O limite é a sua imaginação. Desde projetos simples, como acender um LED com um botão, até projetos mais complexos, tipo robôs, sistemas de automação residencial e até instrumentos musicais. Nossa, as possibilidades são infinitas. Mas como o Arduino funciona na prática? No coração do Arduino, a gente tem um microcontrolador. É como se fosse o cérebro da placa. Ele processa as instruções que você programa e controla os componentes eletrônicos que estão conectados nele. Entendi. E como a gente conversa com esse cérebro? Como a gente dá as instruções para o Arduino fazer o que a gente quer? Aí entra a programação. O Arduino usa uma linguagem de programação baseada em C++. Mas não se preocupe, é mais amigável do que parece. O livro do João Paulo faz um ótimo trabalho em apresentar essa linguagem, de forma gradual, com exemplos simples e fáceis de entender. Beleza, Então, mesmo quem não sabe nada de programação, pode aprender a usar o Arduino. com certeza. O livro e a comunidade Arduino oferecem muitos recursos para iniciantes, tutoriais, exemplos de código e fóruns online para tirar dúvidas. A curva de aprendizado é bem tranquila. Você vai se surpreender com a rapidez que consegue criar seus primeiros projetos. Que legal, já estou animado para começar a programar. Mas antes, me fala uma coisa, existem diferentes tipos de Arduino. Sim, existem várias placas Arduino, cada uma com suas características e funcionalidades. O livro, ele apresenta os modelos mais populares, como o Arduino Uno, o Arduino Mega e o Arduino Nano. Legal. E qual a diferença entre eles? A principal diferença está no microcontrolador, na quantidade de memória, nas portas de entrada e saída. E em alguns recursos extras. O Arduino Uno, por exemplo, é um modelo mais básico e popular, ideal para quem está começando. Já o Arduino Mega, ele tem mais memória, mais portas de entrada e saída. Aí ele é ideal para projetos mais complexos, e o Arduino Nano é uma versão compacta, perfeita para projetos menores. Então a gente escolhe a placa de acordo com o projeto que a gente quer fazer, certo? Isso. O livro te ajuda a entender as características de cada placa e a escolher a mais adequada para o seu projeto. E como o Arduino interage com o mundo real, como ele sente o ambiente e age sobre ele. Para isso, a gente usa sensores e atuadores. Os sensores, eles são como os olhos e ouvidos do Arduino, permitindo que ele capture informações do ambiente, como temperatura, luz, som, movimento e por aí vai. Já os atuadores, eles são os braços e pernas do Arduino, permitindo que ele atue no mundo real, controlando LEDs, motores, telas, alto-falantes e outros dispositivos. Entendi. Então a gente pode usar sensores para fazer o Arduino detectar quando alguém entra num cômodo e acender a luz automaticamente. Exatamente. E esse é só um exemplo simples das infinitas possibilidades. Com o Arduino, você pode criar sistemas de automação residencial, sistemas de segurança, robôs que interagem com o ambiente e muito mais. Nossa, isso é incrível. Já estou imaginando um monte de projetos legais. Mas como a gente conecta esses sensores e atuadores ao Arduino? Aí entram as portas de entrada e saída do Arduino, que permitem a comunicação entre a placa e os componentes eletrônicos. O livro explica direitinho como conectar os componentes, como usar os pinos digitais analógicos e como programar o Arduino para interagir com tudo isso. Então, com o livro, a gente aprende tudo o que precisa para começar a criar projetos com o Arduino. Sim, o livro é um guia completo que te leva desde os conceitos básicos até a criação de projetos incríveis, com linguagem simples, exemplos práticos e dicas valiosas. É a porta de entrada para o mundo fascinante da eletrônica e da programação com o Arduino. E demais, acho que já temos uma boa base sobre o que é o Arduino, como ele funciona. Mas e a programação em si? Como a gente aprende a dar vida aos nossos projetos? Com código. Ah, essa é a parte mais legal. A programação do Arduino é como uma linguagem secreta que te permite controlar o comportamento da placa e dos componentes eletrônicos. Parece complicado. Mas o livro do João Paulo explica tudo direitinho. Sim, ele te guia passo a passo,
desde os comandos básicos até a criação de programas mais complexos, com exemplos claros e fáceis de entender. Você vai aprender a usar funções, variáveis, estruturas de controle e tudo mais que precisa para dar vida aos seus projetos. Que bom. E essa linguagem de programação do Arduino ela é difícil de aprender. Fica tranquilo. Ela é baseada em C++, sim, mas com uma sintaxe simplificada e muitas bibliotecas prontas, que facilitam a programação. Além disso, o livro utiliza uma linguagem clara e objetiva, com exemplos práticos que tornam o aprendizado mais fácil e divertido. Ufa, que alívio. Já estou me sentindo mais confiante para me aventurar no mundo da programação. Mas me conta, para programar o Arduino, a gente precisa de algum software especial? Sim. Para programar o Arduino, a gente usa o Arduino ADE, um software gratuito e fácil de usar. Ele está disponível para Windows, Mac e Linux. O livro te ensina a baixar, instalar e configurar o Arduino IDE, além de te guiar pelos primeiros passos na programação. Show! Então já temos o hardware, que é a placa Arduino, os componentes eletrônicos, como sensores e atuadores, e o software, que é o Arduino IDE. Estamos prontos para começar a criar nossos projetos. Isso aí. E para te inspirar, o livro traz diversos exemplos de projetos práticos, com passo a passo detalhado e código-fonte completo. Você vai aprender a criar desde projetos simples, como acender um LED com um botão, até projetos mais complexos, como controlar um motor, ler dados de um sensor e até mesmo conectar o Arduino à internet. Conectar o Arduino à internet. Isso é possível. Com certeza. Com o Arduino, a gente pode criar projetos de internet das coisas, a famosa IoT, conectando a placa à internet e controlando ela remotamente, coletando dados de sensores, enviando-os para a nuvem, muito mais. O livro explora essa área com exemplos práticos e dicas valiosas. Nossa, o Arduino é muito mais poderoso do que eu imaginava. Já estou ansioso para começar a colocar a mão na massa e criar meus próprios projetos. E para te ajudar nessa jornada, a comunidade Arduino é incrível. Existem fóruns online, grupos de discussão, tutoriais, vídeos, muitos outros recursos online que podem te ajudar a tirar dúvidas, a compartilhar suas ideias e a se inspirar com os projetos de outras pessoas. Que legal! Saber que existe essa comunidade tão grande e engajada me deixa mais confiante para começar a explorar esse mundo. Mas me fala, o que mais a gente pode aprender com o livro Arduino, da teoria à prática? O livro é um guia completo para quem quer dominar o Arduino. Ele aborda desde os conceitos básicos até tópicos mais avançados, como comunicação serial, PWM, interrupções, timers, protocolos de comunicação e muito mais. Você vai aprender a usar bibliotecas, criar suas próprias funções, depurar seu código e muito mais. Nossa, quanta coisa. Acho que com esse livro a gente tem tudo que precisa para se tornar um expert em Arduino. Com certeza, o livro é um investimento que vale a pena para quem quer se aventurar no mundo da eletrônica e da programação. Ele te dá a base sólida que você precisa para criar projetos incríveis e te abre um leque de possibilidades para explorar sua criatividade e transformar suas ideias em realidade. E aí, pessoal, o que acharam dessa introdução ao mundo do Arduino? Já deu para ter uma ideia do potencial dessa plataforma, né? Na próxima parte, vamos explorar mais a fundo a programação do Arduino, com exemplos práticos e dicas valiosas. Fiquem ligados! Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Na primeira parte, a gente explorou o que é o Arduino e seus componentes básicos. Agora, vamos mergulhar no mundo da programação. Descobrir como dar vida aos nossos projetos com código. Isso aí. Programação sempre me pareceu um bicho de 7 cabeças, viu? Mas depois daquela introdução fiquei mais tranquilo. Me explica uma coisa. Por onde a gente começa a programar o Arduino? A porta de entrada para o mundo da programação do Arduino é o Arduino IDE, um software gratuito, que você pode baixar e instalar no seu computador. É como se fosse um editor de texto, sabe? Onde você escreve o código, que vai controlar o Arduino. E como é essa linguagem de programação? É difícil de aprender. A linguagem do Arduino é baseada em C++, mas não se assuste. Ela é bem mais amigável do que parece. E o legal é que o livro do João Paulo Oliveira, Arduino, da teoria prática, te guia passo a passo, com uma linguagem super didática e exemplos fáceis de entender. Ufa, que alívio! Então, mesmo sem nenhum conhecimento de programação, eu consigo aprender a programar o Arduino. Com certeza. O livro e a comunidade Arduino são ótimos aliados para quem está começando. Existem tutoriais, exemplos de código e fóruns online, onde você pode tirar dúvidas, pedir ajuda. É como ter um mentor virtual, te acompanhando em cada passo. Falando em comunidade, me conta mais sobre essa comunidade Arduino. Como ela pode me ajudar a aprender e a desenvolver meus projetos. A comunidade Arduino é um dos grandes trunfos dessa plataforma. É um espaço online onde pessoas do mundo todo se conectam para compartilhar seus projetos, códigos, dicas e experiências. Você pode encontrar fóruns, grupos de discussão, blogs, vídeos e muito mais. É uma fonte inesgotável de inspiração e aprendizado. Que legal. Saber que existe essa rede de apoio me anima ainda mais a entrar nesse mundo.
Mas, voltando à programação, como a gente estrutura um código para o Arduino? Existe algum padrão? Sim, a estrutura básica de um programa Arduino é bem simples e se repete em quase todos os projetos. Imagina um roteiro com duas partes principais, a função setup e a função loop. Interessante. E qual a função de cada uma dessas partes? A função setup é como a preparação do palco antes do show, sabe? É onde você configura as definições iniciais do seu projeto, como declarar os pinos que serão usados, definir a velocidade de comunicação serial, inicializar bibliotecas. Entendi. É tipo o aquecimento antes de começar a maratona, né? E o que acontece na função loop. A função loop, como o nome já diz, é o coração do seu programa. É um loop infinito, onde você coloca o código que vai ser executado repetidamente. É aqui que a mágica acontece. Você define as ações que o Arduino vai realizar, como ler dados de sensores, controlar motores, acender LEDs e muito mais. Então a função setup configura um ambiente. E a função loop é onde a gente coloca o código que vai fazer o Arduino funcionar de verdade. Exatamente. E para facilitar a programação, o Arduino tem uma série de funções prontas, como Digital Write, para controlar o estado de um pino digital, Analog Read, para ler valores analógicos, e Delay, para criar pausas no código. Nossa, já estou imaginando as possibilidades. Mas me explica uma coisa. Como eu faço para enviar o código que eu escrevi no Arduino IDE para a placa Arduino? É super simples. Depois de escrever seu código, você conecta a placa Arduino no computador, via USB, seleciona a placa e a porta serial corretas no Arduino IDE e clica no botão Upload. O código é compilado e transferido para a memória do Arduino. E pronto, o Arduino começa a executar o código que a gente programou. Mas me conta, como a gente sabe se o código está funcionando corretamente? Existe alguma forma de testar o código e ver se ele está fazendo o que a gente espera? Sim, uma das ferramentas mais úteis para debugar o código é um monitor serial, que fica dentro do Arduino IDE. É como se fosse uma janela de bate-papo, onde você pode enviar e receber mensagens do Arduino. Você pode usar a função serial.print para enviar dados do Arduino para o monitor serial e acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Que legal. Então a gente pode usar o monitor serial para ver se os sensores estão enviando os dados corretos, se os motores estão girando na velocidade certa, se tudo está funcionando como esperado. Exatamente. É uma ferramenta essencial para testar e depurar seus projetos, garantindo que tudo funcione como planejado. Mas e se eu quiser criar um projeto mais complexo, que envolve vários componentes eletrônicos e uma lógica mais elaborada? A programação do Arduino dá conta do recado. Com certeza. A linguagem do Arduino é poderosa o suficiente para criar projetos complexos. Você pode usar estruturas de controle, como if, else, for while, para criar diferentes fluxos de execução do código. E pode usar funções para organizar seu código em blocos reutilizáveis. E se eu precisar de alguma funcionalidade específica que não está disponível nas funções básicas do Arduino? O que eu faço? Aí entram as bibliotecas. As bibliotecas são como pacotes de código prontos que adicionam funcionalidades extras ao Arduino. Existem bibliotecas para controlar motores, ler dados de sensores específicos, conectar o Arduino à internet, controlar displays LCD e muito mais. Então, se eu quiser usar um sensor de temperatura específico no meu projeto, eu posso procurar uma biblioteca pronta que já tenha todas as funções para controlar esse sensor. Exatamente. É só incluir a biblioteca no seu código e usar as funções que ela oferece. O livro Arduino, da teoria prática, ensina como instalar e usar bibliotecas, abrindo um leque enorme de possibilidades para os seus projetos. Nossa, cada vez mais impressionado com o poder do Arduino. Já estou imaginando um monte de projetos que eu posso criar com essa plataforma. Mas me fala uma coisa, e a segurança? É seguro conectar o Arduino à internet? Essa é uma pergunta importante. A segurança é um fator crucial em qualquer projeto que envolve a internet. O Arduino, por si só, ele não possui mecanismos de segurança embutidos. Então, é responsabilidade do programador implementar as medidas de segurança necessárias. Tipo o quê? Criptografia, senhas. Exatamente. Dependendo do seu projeto, você pode precisar implementar a criptografia para proteger os dados que são transmitidos pela internet. Usar a autenticação, para garantir que só dispositivos autorizados consigam se conectar ao seu Arduino. E tomar outras medidas, para proteger seu sistema contra ataques. Entendi. É importante ter essa consciência de segurança, principalmente se a gente estiver lidando com dados sensíveis, né? Mas me conta, o livro do João Paulo Oliveira, ele aborda esse tema da segurança na programação do Arduino. Sim. Ele dedica um capítulo inteiro à segurança, com dicas e exemplos de como proteger seus projetos de IoT. Ele aborda desde os conceitos básicos de segurança até a implementação de protocolos de criptografia e autenticação. Que legal. Saber que o livro aborda esse tema me deixa mais tranquilo para explorar as possibilidades da internet das coisas, com o Arduino. E lembre-se, a comunidade Arduino também é uma ótima fonte de informação sobre segurança. Existem fóruns, grupos de discussão, blogs dedicados a esse tema, onde você pode aprender com a experiência de outros desenvolvedores.
e encontrar soluções para proteger seus projetos. Acho que já temos uma boa base sobre a programação do Arduino. Mas me conta, o que mais a gente pode aprender com o livro? O livro aborda uma série de tópicos importantes que vão te ajudar a dominar o Arduino, como comunicação serial, PWM, a modulação por largura de pulso, interrupções, timers, protocolos de comunicação e muito mais. Ele te ensina a usar bibliotecas, criar suas próprias funções, depurar seu código e muito mais. É um guia completo para quem quer se tornar um expert em Arduino. Caramba, quanta coisa legal. Acho que já tem informações suficientes para começar a colocar a mão na massa e criar meus primeiros projetos. E aí, pessoal, o que acharam dessa imersão no mundo da programação do Arduino? Já deu para sentir o gostinho do que é possível fazer com essa plataforma, né? Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar projetos práticos e ver o Arduino em ação. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente desvendou os mistérios do Arduino, desde os componentes básicos até a linguagem de programação. Agora, é hora de ver a mágica acontecer. Vamos explorar projetos práticos e ver o Arduino em ação. É isso aí. Adorei aprender sobre o hardware, o software, mas confesso que tô doido para ver o Arduino funcionando na prática. O livro Arduino, da teoria à prática, nos reserva em termos de projetos. Se prepare para se surpreender. O livro do João Paulo Oliveira é um verdadeiro baú de ideias, com projetos para todos os gostos e níveis de habilidade. Você vai encontrar desde projetos simples, como controlar o brilho de um LED com potenciômetro, até projetos mais desafiadores, tipo construir um robô controlado por Bluetooth. Um robô controlado por Bluetooth. Que incrível! Sempre sonhei em construir o meu próprio robô. Mas por onde a gente começa? Quais são os projetos mais indicados para quem está dando os primeiros passos no mundo Arduino? Para quem está começando, o livro sugere projetos que usam componentes básicos, como LEDs, botões, resistores e potenciômetros. São projetos simples, mas que te ensinam os conceitos fundamentais da eletrônica e da programação do Arduino. Um clássico para iniciantes é o projeto Pisca-Pisca, onde você aprende a controlar o acionamento de um LED. Fazendo ele piscar em intervalos regulares é um projeto super simples, mas que te ensina a usar funções básicas do Arduino, como Pin Mode, Digital Write, Delay. Legal. É tipo, olá, mundo da programação do Arduino, né? E depois que a gente domina o básico, o que mais a gente pode fazer? A partir daí, as possibilidades são infinitas. Você pode explorar projetos que envolvem sensores, como o sensor de temperatura LE35, para criar um termômetro digital, ou o sensor de distância ultrassônico, a caixa S04, para construir um sistema de estacionamento automático. Um sistema de estacionamento automático. Muito bem. Que demais. Já estou imaginando as aplicações. E o livro ensina a usar esses sensores. Claro! O livro te guia passo a passo, explicando como conectar os sensores ao Arduino, como ler os dados que eles enviam e como usar esses dados para controlar outros componentes eletrônicos. E se eu quiser ir além, criar projetos que se conectam à internet, como um sistema de monitoramento remoto ou um dispositivo de automação residencial. O livro também aborda esses temas. Sim. O livro dedica um capítulo inteiro à internet das coisas, IoT, com Arduino. Ele te ensina a usar módulos Wi-Fi, como ESP8266, para conectar seu Arduino à internet. Criar projetos inovadores. Conectar o Arduino à internet abre um leque enorme de possibilidades, né? É isso aí. Você pode criar projetos que coletam dados do ambiente e os enviam para um servidor, na nuvem, controlar dispositivos remotamente através do seu smartphone. Ou até mesmo construir seu próprio sistema de automação residencial. Nossa, já tô com a cabeça fervilhando de ideias. Mas me fala uma coisa, e a segurança desses projetos conectados à internet? Como garantir que ninguém invada o meu sistema e cause problemas? A segurança é fundamental em projetos de IoT. E o livro do João Paulo Oliveira aborda esse tema com atenção. Ele te ensina a implementar medidas de segurança, como criptografia e autenticação, para proteger seus dados e garantir a integridade do seu sistema. Que bom saber que o livro se preocupa com esse aspecto. Tão importante. E além desses projetos incríveis e das dicas de segurança, o que mais a gente pode encontrar no livro? O livro é um guia completo para quem quer dominar o Arduino. Ele te apresenta os diferentes tipos de placas Arduino, os componentes eletrônicos mais usados, as ferramentas de software e, claro, a linguagem de programação. É como ter um professor particular te guiando em cada passo da sua jornada no mundo do Arduino, né? Exatamente. E o mais legal é que o João Paulo Oliveira, ele tem um estilo de escrita super didático e envolvente, com linguagem clara, exemplos práticos e ilustrações que facilitam o aprendizado. Sem dúvida. O livro Arduino, da teoria à prática, é um curso valioso para quem quer se aventurar no mundo da eletrônica e da programação. E para quem está acompanhando nosso mergulho, quais são os próximos passos? O primeiro passo é colocar a mão na massa. Adquira o livro. Escolha um projeto que te inspire e comece a experimentar. A comunidade Arduino está aí para te apoiar, com fóruns online, tutoriais, exemplos de código. É isso aí. E lembre-se, a jornada no mundo do Arduino é uma aventura emocionante.
cheia de desafios e descobertas. Com dedicação, criatividade e ajuda da comunidade, você vai estar pronto para criar projetos incríveis e transformar suas ideias em realidade. Valeu, pessoal. E assim, a gente chega ao fim de mais um